a gente começa falando de alguns conceitos básicos, né? De alguns conceitos, e um deles é as competências que tem que ter uma pessoa que trabalha em manutenção, de conhecer os conceitos de manutenção corretiva, preventiva, preditiva, entre outros, e no mínimo esses, né? Para que saiba diferenciar o que é uma, o que é outra, quando aplica uma, quando aplica outra, por que existe, né? Quais são as diferenças entre elas e como se planeja elas, né? Então, elaborar planejamento, programação e controle de manutenção. Também vamos ver alguns exemplos de planejamento de programação, controle de manutenção. Empregar tipo de manutenção adequada, considerando o grau de prioridade e criticidade das máquinas e equipamentos na planta industrial. Nós vamos ver essa parte de criticidade das máquinas. Como é que eu aplico corretiva, preventiva e preditiva em tudo? Ou aplico uma em cada? Ou como é que eu defino isso? Então, isso nós vamos aprender também. Conhecer os conceitos de manutenção, já falei. Habilidades. Aplicar esses conceitos, né? Então, aí vai nos trabalhinhos que eu der para vocês, vocês vão poder aplicar esses conceitos ou dizer aonde se adaptam esses conceitos. Aplicar os métodos técnicos de avaliação, controle, a fim de que se tenha um diagnóstico de eficácia e eficiência da manutenção. Nós vamos ver também controle de manutenção, como é que se programa uma manutenção, como é que qual é o fluxo de uma empresa aplicando manutenção, né? Estabelecer planos de manutenção, entra... Oi? Oi? Desculpe, eu vou dar um ESC aqui, porque entrou alguma coisa aqui que não era para entrar. Desculpe. Tá, agora deu. Entrou uma outra aula aqui sem querer. Então, voltando, né? As habilidades, aplicar os conceitos de manutenção, aplicar métodos e técnicas de avaliação, controle, a fim de que se tenha um diagnóstico e uma eficácia e eficiência da manutenção. Eficácia é uma coisa, eficiência é outra, né? Eu posso ter alguma coisa que é eficiente, porém ela não me traz o meu resultado final, não é o resultado que eu queria. E eficácia, sim. Eu faço eficientemente uma coisa e tenho o resultado esperado daquilo. Isso a gente vai ver, vai conversar sobre isso nas aulas seguintes, né? Para eu explicar para vocês. Estabelecer planos de manutenção. A gente não vai chegar a estabelecer um plano de manutenção, mas nós vamos ver partes de plano de manutenção e como é que surge esse plano de manutenção, como é que ele roda na indústria, né? A gente não vai chegar a fazer um plano de manutenção completo. E avaliar processos de manutenção, também nós não vamos avaliar só, nós vamos compreender esse processo de manutenção, né? E que bases tecnológicas nós vamos usar, né? Conceito de manutenção, o planejamento de manutenção, a programação de manutenção, o controle de manutenção, graus de prioridade, graus de criticidade, planos de manutenção e processo de manutenção. Esses serão as bases tecnológicas de tudo que a gente já acabou de falar aqui, né? E vamos começar aqui, desculpe, eu estava com a aba aberta, com o conceito de manutenção, né? Formalmente, e não é só formalmente que quer dizer, através a norma técnica diz que a manutenção é definida como uma combinação de ações técnicas administrativas, incluindo supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida satisfatoriamente dentro da sua capacidade normal de realizar essa ação. Então, eu vou dizer que a manutenção são ações e técnicas que mantêm ou recolocam um item ou sistema
ou equipamento, como queiram chamar, em um estado em que ele desempenha a função requerida dele, né, de maneira completa. A gente sabe que os equipamentos envelhecem e essa dita função requerida, ela pode ir caindo com o equipamento. Uma boa, um bom exemplo disso é a caldeira que gera vapor. A caldeira vai, com os anos, ficando mais velha e quando é feita a sua avaliação e manutenção, ela pode ir baixando a sua produção para continuar funcionando. Porque se eu for querer tirar dela toda a sua produção, que ela era de quando ela era nova, ela não aguenta. Ela pode até explodir, né? Então a caldeira ela vai baixando sua produção de vapor, de geração de vapor, como também vai baixando não só a produção, como a pressão desse vapor. Então, mas mesmo ela tendo 10, 20 anos, aquela produção que ela está fazendo tem que ser conhecida e tem que ser mantida, né, através de ações de manutenção nesse equipamento. Como tudo na vida, né? Um carro, quando chega a 200 mil quilômetros do seu motor, eu tenho que cuidar um pouco mais do óleo, porque o desgaste, o consumo de óleo lubrificante nesse motor é um pouco maior devido às suas folgas, devido aos seus vazamentos, devido a várias coisas, do que um motor novo, né? Que vai, depois desse motor estar andando, mas ainda novo, ele tem um consumo de óleo bem menor do que um motor mais velho. E se esse motor chegar a 400 mil quilômetros rodados, vai ter um consumo de lubrificante maior também. E se ele chegar a 600 mil quilômetros maior, e nesse meio tempo, muitas peças desse motor vão ter que ser trocadas para que ele consiga se manter numa capacidade boa. Que eu espero de um carro, eu espero que ele funcione bem na hora que eu ligue, né? Que ele tenha força para manter velocidade, ter uma aceleração para uma ultrapassagem que seja condizente com o carro que eu comprei, né? Então ele tem que manter isso aí. Porém, meus consumos de óleo, meu consumo de combustível certamente vai aumentar devido a essa máquina já ter um desgaste muito bom. Mas é incrível que hoje a gente fala um motor de um carro funcionando 400 mil quilômetros, mas isso cada vez está mais comum. Os motores conseguem, né? Sem falar agora nos carros elétricos que vêm, em que a parte elétrica do carro, que hoje é a mais cara e a mais importante, que são as baterias, também vão ter isso, né? A bateria ela vai diminuindo sua capacidade de armazenar e entregar energia de volta, né? E inclusive também de ser recarregada. Então ela vai diminuindo isso, mas não quer dizer que uma bateria que diminuiu 10%, 20% de sua capacidade é uma bateria que eu tenho que jogar fora ainda. Ela me dá aqueles 80%, e se eles forem satisfatórios, eu não preciso trocar. Até o momento que a bateria chega a um ponto em que ela faz uma curva descendente muito grande e já não consegue mais recarregar no tempo estimado, na quantidade estimada de energia e nem entregar uma energia na quantidade que eu preciso, nem no tempo que eu preciso para que esse veículo elétrico se movimente adequadamente, né? Então, a manutenção é feita para que as coisas andem conforme a sua idade, conforme a capacidade de desempenhar, mas funcionem entregando a capacidade que ela tem que entregar naquele momento, né? Então não quer dizer que uma máquina é velha e ela tem que ser jogada fora ou ela tem que ser descartável. Não, ela tem uma vida, né? E ela pode ainda entregar, se a manutenção que eu fizer nela for uma manutenção de qualidade e requerida por ela adequadamente, né? Então, quando eu vou mexer nessa máquina, eu tenho que ter ali no manual da máquina as condições que ela me requer de manutenção e em cada tempo, né? E o que, que eu faço quando essa máquina faz um ano, o que, que eu faço todos os meses, o que, que eu faço toda semana, para que essa máquina se mantenha andando.
coisa que no Brasil as empresas pequenas ainda são muito pequenas, médias empresas, estão com a manutenção assim, muito atrasada nesse ponto. Assim. Às vezes, ao comprar uma máquina, nem é perguntado o tipo de manutenção que tem que ser feita, e isso só vai ser visto depois que a máquina estragou a primeira vez, o que pode ser prejuízo muito grande para uma empresa devido ao prejuízo que pode causar uma pequena falha quando uma máquina é nova está sendo posta em marcha. Né? Existe o conceito de que as grandes falhas nas máquinas, quando se põem a funcionar, tem grandes probabilidades de falha, depois essa probabilidade diminui bastante, ela vai andar, porque aí você já conhece a manutenção a ser feita, sabe manter a máquina andando, e depois, quando ela estiver bem velha, no final de sua vida útil, ali aumentam de novo as probabilidades de falhas, mesmo se fazendo a manutenção. Então, eu tenho uma curva nesse sentido, assim, chama-se curva banheira, né? E essa curva, ela é verídica. Todas as máquinas passam por isso. Então, hoje, pessoal, a tarefa que eu vou dar para vocês fazerem nada mais é que o seguinte: eu quero que vocês me escrevam numa folha de caderno, à mão livre, né, de preferência, aonde vocês estão trabalhando, o que vocês estão fazendo hoje da vida, né? Se vocês, aonde trabalham, existe um setor de manutenção ou existe manutenção em máquinas, se vocês trabalham com isso, né, ou não, diretamente, se vocês têm que fazer manutenção em alguma coisa, e aí vocês vão dizer, mas eu estou trabalhando em motoboy. Meu filho, moto e requer muita manutenção, né? Ainda mais uma moto de entregas, uma moto que está trabalhando bastante horas por dia. Então, tu vai me falar da manutenção que tem que ser feita na tua moto, se tu faz, ou se tu não faz, e eu quero que vocês sejam sinceros e honestos com isso, né? E também o que vocês entendem que é manutenção, né? Eu dei uma ideia aqui para vocês, mas eu quero que vocês entendam, me digam o que vocês entendem de manutenção com as palavras de vocês. Então, vocês vão escrever uma folhinha ali com 30 linhas no máximo, né? Uma página,